Oi, eu sou Denilson. Hoje queremos falar sobre o Tangram. Falaremos sobre a história, como confeccionar aplicações no ensino fundamental 1, no 2 e no ensino médio. Não perca esse momento, se inscreva no nosso canal, deixe o like e vamos pro vídeo. Falarei sobre a história e logo em seguida a nossa amiga Josiane falará sobre duas lendas fantásticas sobre o Tangram. Falar um pouquinho da história do Tangram para vocês, tá? O Tangram é de origem chinesa. A estimativa do surgimento do Tangram é mais ou menos entre 960 e 1279 depois de Cristo. Veja que a sua origem não é muito clara, né? E por não ser muito clara, criaram-se diversas lendas do surgimento do Tangram. A nossa amiga Josi vai falar duas lendas interessantíssimas, tá? E também, o que é o Tangram? Bom, o Tangram, ele é um quebra-cabeça chinês, tá bom? E vocês vão ver que, por ser um quebra-cabeça, não desmerece o Tangram. O Tangram existem diversas aplicações muito interessantes, mas na frente vocês vão ver muitas delas, tá bom? E o Tangram, ele é um quebra-cabeça composto por 7 peças, tá? Ele é no formato de um quadrado. Quais são essas 7 peças? Essas 7 peças são um triângulo médio, 2 triângulos grandes, 2 triângulos pequenos, um paralelogramo e um quadrado, tá bom? E a junção deles dá diversas figuras interessantes. Mais de 5.000 figuras. E isso é muito interessante, vocês vão gostar bastante. A lenda do Tangram, o discípulo e o mestre. Um jovem chinês despedia-se do seu mestre para fazer uma grande viagem pelo mundo. Nesta ocasião, o mestre entregou-lhe uma pedra em formato quadrado de jade e disse: "Com essa pedra, registrará tudo que vires durante a viagem para me mostrar na volta." O discípulo, surpreso, indagou: "Mas, mestre, como poderei lhe mostrar com uma simples peça de jade tudo o que eu encontrar durante a minha viagem?" O mestre lhe falou: "Apenas use sua criatividade." Durante a sua viagem, a placa de jade caiu-lhe de suas mãos e quebrou-se em 7 peças. Tentando reconstruir o quadrado, ele percebeu que conseguia criar animais, plantas, pessoas e todos os objetos que desejava. Então ele foi ao encontro do seu mestre e disse: "Agora, com essas 7 peças, poderá ver tudo o que eu vi no mundo. Você conseguirá construir todas as figuras, formas ou tudo o que os meus olhos contemplaram." O mensageiro e o imperador. Há cerca de 4.000 anos atrás, um mensageiro partiu o espelho quadrado do imperador Tan quando o deixou cair no chão. O espelho se partiu em 7 pedaços. Preocupado, o mensageiro foi juntando as 7 peças a fim de remontar o quadrado. Enquanto tentava resolver o problema, o mensageiro criou centenas de pessoas, animais, planta, até conseguir refazer o quadrado. A Camila e a Josiane apresentaram 2 métodos de confecção do Tangram muito interessantes. Confira. Olá! Hoje nós vamos aprender a construir um Tangram usando uma folha de papel, uma régua e uma caneta ou lápis. Para começar a construção, nós precisamos de um quadrado. Porém, quando nós pegamos a maioria das folhas, elas vêm no formato retangular. Para transformar essa folha em um quadrado, nós vamos precisar levar esta lateral da folha encontrando com esta lateral. Com isso, a gente pega aqui, ó, no vértice e leva até encostar aqui, ó. E aí, depois que a gente encontrar, a gente dobra. Reforça essa dobra aqui, passa o dedo para marcar bem. Com isso, a gente vai ficar com uma parte dobrada e a gente vai ter uma abinha. Essa abinha, nós vamos descartar. Para isso, eu vou marcar aqui de forma que vocês consigam visualizar melhor onde nós teremos que cortar. Pode cortar com a régua, com a caneta não, né? Com a tesoura e
Aqui, então, nós temos a parte dobrada e aqui vai ser a linha onde nós vamos recortar. Vou usar a régua mesmo, já que ela já tá aqui. A gente deixa a régua bem firme e puxa esse pedaço. Descarta. E assim, nós teremos o nosso quadrado. E a partir dele, nós iremos construir o nosso tangram. O tangram é formado por 7 peças. Então, para a gente conseguir as duas primeiras, nós precisamos traçar a diagonal desse quadrado. Para traçar a diagonal, nós vamos pegar e traçar uma linha vindo de um vértice até o outro. Nesse caso, a nossa linha já está marcada aqui por conta da dobra que nós fizemos anteriormente. Então, a gente só vai marcar aqui com a régua e a caneta. Então, traçamos aqui a nossa reta para ficar mais nítido. E agora, nós precisamos encontrar o ponto médio desse segmento que traçamos. Para encontrar o ponto médio de uma diagonal do quadrado, nós temos que também saber a outra diagonal, porque esse ponto médio é igual para ambas elas. Então, nós vamos pegar esse vértice e encontrar com o vértice oposto, para dessa forma encontrar a nossa segunda diagonal. Então, a gente dobra aqui. E essa nós não iremos marcar, a gente só quer mesmo a dobra para poder encontrar o ponto médio. Como dá para ver, essa linha que a gente marcou com a caneta preta encontra a dobra bem nesse ponto. E esse ponto é o nosso ponto médio, que eu vou chamar aqui de P. Então, agora, nós vamos precisar traçar uma linha, um segmento de reta, saindo desse ponto médio e indo até o vértice do quadrado. Com isso, a gente vai dividir esse triângulo maior em 2 triângulos menores. E dessa forma, nós vamos ter as nossas duas primeiras figuras do tangram. Então, aqui a gente já tem os nossos 2 triângulos maiores, que são figuras do nosso tangram. Agora, nessa segunda parte aqui, nesse segundo triângulo grande, a gente vai ter que colocar todas as 5 figuras que faltam. Então, para achar a terceira, a gente vai pegar e levar esse vértice até o ponto médio, de forma que a gente encontre 2 pontos para traçar a próxima reta e assim a gente consiga encontrar nossa terceira figura. Então, vamos lá. Levando o nosso vértice até o ponto médio, segura aqui na pontinha e a gente vai marcar aqui, ó, aqui e aqui, bem onde tem, faz a dobrinha, ok? Quando abrirmos, a gente vai ter marcado esses 2 pontos e com o auxílio da nossa régua, nós vamos traçar a reta que passa por esses 2 pontos. Dessa forma, a gente encontra o nosso terceiro triângulo e a nossa terceira figura do tangram. Agora, dentro desse espaço aqui, nós temos que ter as 4 figuras faltantes. Então, primeiro, a gente precisa traçar a perpendicular a essa linha última que a gente traçou e que passa também pelo ponto médio. Então, vai ser a continuação desse segmento, certo? Vamos pegar a nossa régua e traçar aqui a nossa perpendicular. Agora, a gente vai ter que traçar uma linha paralela a esse segmento que acabamos de fazer. E essa linha paralela sairá deste ponto aqui. Então, a gente traz a nossa régua de forma que a régua fique paralela a esse segmento que a gente traçou e vamos traçar um novo segmento de reta. Dessa forma, a gente encontra o quadrado e um triângulo. E assim, vão faltar somente 2 figuras geométricas para completar o nosso tangram. E para encontrar essas 2 figuras, a gente agora vai partir deste pontinho aqui e vamos colocar a régua de forma que ela fique
paralela a esse lado do meu quadrado, certo? Então, a gente coloca aqui, a minha régua tá paralela, e nós vamos traçar esse segmento de reta. Dessa forma, a gente encontra um triângulo e um paralelogramo, que são as figuras que estavam faltando no nosso tangram. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 figuras. E agora a gente só precisa recortar. Aqui eu já trouxe um tangram recortado pra gente ver essas peças, né? E agora é só usar a imaginação para montar figuras diferentes. A gente pode fazer o tangram em várias folhas de papéis coloridas para nosso tangram ficar colorido. E pode também tentar montar ele novamente, né? E ele tem que dar o nosso quadrado principal, ok? Espero que vocês tenham gostado e entendido como construir um tangram. Construindo um tangram por meio do GeoGebra. Primeiro passo, você vai abrir o GeoGebra e inserir uma imagem que você pode encontrá-la facilmente na internet. Nós iremos utilizar essa imagem como base no decorrer da nossa confecção. Segundo passo, você irá mover o nosso eixo para o canto inferior da janela. O terceiro passo, nós iremos construir um quadrado. Esse quadrado nós iremos inserir de tamanho de lado 8, apenas para que facilite a nossa construção. Por enquanto, nós iremos apenas inserir pontos. Agora, nós iremos pegar o encontro das duas diagonais, que estará entre os centros do lado AB e do lado AC, que nós sabemos que é o ponto 5, 5. O próximo passo é encontrar o ponto médio entre A e E, que nós sabemos que vai estar no meio das diagonais. Então, nós vamos encontrar o centro também de E e D, que vai ser o nosso ponto G, que também vai ser no centro. Ou seja, temos duas diagonais de distância entre G e D e E e G. Próximo passo, nós iremos pegar o ponto médio entre A e C e DC, para que nós possamos construir esse triângulo amarelo. Agora, nós já temos quase todos os pontos, falta apenas o centro, que está entre o triângulo e o quadrado verde, e aí nós inserimos ele facilmente. Agora, nós conseguimos observar que nós já temos todos os pontos necessários para a construção do nosso tangram. Nós iremos deixá-lo aqui para continuar essa confecção. Então, agora nós iremos inserir um polígono rígido. O motivo pelo qual nós estamos pegando polígono rígido é para que não seja possível fazer mudanças nele, ou seja, quando a gente rotacionar, mudar de posição, ele continua com a mesma área, com o mesmo perímetro, com os mesmos valores. Ao utilizarmos os pontos para a construção de um polígono, esses pontos eles somem. Então, todas as vezes que nós construímos um polígono, nós iremos recolocar os pontos que nós utilizamos. E aí, nós vamos sempre recolocando esses pontos e construindo as figuras necessárias para o tangram. Aqui nós já temos os dois triângulos grandes e agora faltam apenas 4 figuras. Então, nós colocamos os pontos novamente e vamos construindo as figuras. Agora nós iremos fazer o triângulo roxo. E aí nós iremos movê-lo juntamente com as outras peças. Próximo passo, nós iremos fazer as demais figuras e assim nós iremos concluir o nosso tangram. Agora nós estamos construindo o nosso quadrado vermelho. E aí nós iremos movê-lo lá para cima para a gente ir identificando quais figuras já foram montadas. Próximo passo, agora nós iremos recolocar os pontos novamente, porque nós podemos precisar de algum deles. E agora nós iremos construir a próxima figura. Lembrando sempre que nós iremos utilizar sempre polígono rígido para que não haja alteração dos seus valores quando a gente arrastar a figura.
Agora nós vamos inserir novamente os pontos para que a gente possa terminar os nossos polígonos. E agora a gente vai construir o paralelogramo. Cada peça de um tangram é chamada de tans, e uma observação é que nós temos 7 polígonos no tangram, e todos esses polígonos possuem ou a forma de um triângulo, ou a forma de um quadrado, ou de um paralelogramo. E por último, para a gente finalizar, nós iremos construir o triângulo amarelo. Então, lembrando, polígono rígido, para que não haja alteração da sua forma quando a gente arrastar ou rotacionar. E assim nós terminamos a confecção de todas as peças do tangram. Nós iremos remover esses pontos e as imagens que nós não iremos mais utilizá-lo. E agora nós iremos brincar um pouquinho com o nosso tangram. Vocês também podem remover os pontos, o que vocês desejarem de cada peça do seu tangram. Então aqui eu vou removendo e no final eu vou deixar 2 pontos e eu irei explicar o porquê. E aí, para não demonstrar todo o trabalho tirando todos os pontos, eu fiz a configuração manual e agora a gente vai fazer a alteração de cores. Então eu vou em configurações, em cor, e aí eu posso ir mudando desde a transparência até a cor de todas as nossas peças. E aí eu posso deixar o meu tangram com a nossa cara, bem colorido, cheio de vida. Eu reabri o nosso tangram em uma outra página para que a gente possa visualizar o resultado final, após as modificações. E essa é a modificação. O ponto com a letra é o ponto que a gente vai utilizar para rotacionar. E o ponto sem a letra que eu deixei é o ponto fixo, ou seja, quando eu rotaciono ele fica fixo sempre. Então, por exemplo, rotacionando esse verde. Reconstruindo o quadrado, reconstruindo várias formas. Nós podemos criar pessoas, objetos, formas, animais, flores, diversas opções de criações. Basta usar a sua imaginação. Na internet você encontra alguns modelos, mas eu te desafio a criar um modelo que você não tenha visto ainda. Boa sorte, se divirta bastante com esse tangram no GeoGebra. Mais adiante, o nosso amigo Nathan vai falar sobre a aplicação no ensino fundamental 1. Figuras planas com tangram. Essa aplicação tem o objetivo de que os alunos possam identificar e comparar figuras planas, perceber suas semelhanças e suas diferenças através de composição e decomposição das figuras. A atividade é assim: o professor pode disponibilizar as peças do tangram para os alunos, e com essas peças na mão, o professor pergunta: com esses 2 triângulos menores que nós temos aqui, eu consigo montar quais outras peças do tangram? Com perguntas como essa, o professor pode ir guiando os alunos e estimulando a eles a perceber as semelhanças e diferenças de cada figura plana que nós temos. Dessa forma, os alunos podem ficar mais acostumados com cada uma da figura, percebendo as características de cada uma. A próxima atividade é parecida com essa, mas ela procura estimular ainda mais a criatividade do aluno. Nessa atividade, o professor pede para que os alunos montem qualquer figura com as peças do tangram, seja ela qual for. O importante é que o professor não limite um aluno. Essa ideia é importante também que o professor dê alguns exemplos para que o aluno possa ter um rumo, né, como esses daqui. E logo depois que o aluno montar uma figura, o professor pergunta para ele: com quais outras peças do tangram eu posso montar essa mesma figura? Por exemplo, se o aluno montar um gato como esse daqui, ele pergunta para o aluno: com qual outra peça do tangram eu poderia montar esse mesmo gato? O intuito dessas perguntas é que o aluno consiga perceber que com essas peças maiores aqui, por exemplo, esse triângulo, pode ser substituído por outros 2 triângulos menores.
Assim como na outra atividade o aluno possa ver que há semelhanças entre as figuras planas e que algumas outras são diferentes, que talvez não possam ser substituídas. E essas são as aplicações. Seguiremos agora com aplicações no Ensino Fundamental 2 com a nossa amiga Rafaela. Olá pessoal, meu nome é Rafaela, sou estudante de matemática na Universidade de Brasília e hoje eu vou ensinar para vocês duas atividades que podem ser feitas com o Tangram no Ensino Fundamental 2. Uma das atividades é para explicar as áreas e as suas relações. Então, com o Tangram, você pode pedir para que o aluno verifique através da sobreposição quantas peças menores cabem nas maiores. Então, por exemplo, nessa atividade, o aluno vai poder ver que no quadrado cabem exatamente 2 triângulos, ou que no triângulo maior cabe um quadrado e 2 triângulos menores. E você também pode trabalhar com ele para que comprove isso matematicamente. Outra atividade é para trabalhar a fração. Então, supondo que a figura D, que é o quadrado, equivale a 1, então qual é a área da figura C ou da figura E? E manuseando o Tangram, o aluno vai perceber que a área da figura C equivale exatamente à metade, o meio da figura D. Então, o aluno vai perceber essa relação igual na atividade anterior. E também você pode supor que o Tangram todo equivale a um todo. E aí, você pode pedir para que o aluno verifique qual é a área, então, da figura A ou da figura B. E aí, através até mesmo da confecção do Tangram, o aluno vai perceber que a figura A, por exemplo, equivale exatamente a 1/4 do total do Tangram. Então, essas são duas atividades que podem ser aplicadas no Ensino Fundamental 2. E para finalizar, o Juan vai falar sobre aplicações no ensino médio. Oi gente, eu sou o Juan. Vou apresentar para vocês uma proposta de atividade que pode ser feita com alunos do ensino médio usando o Tangram, que muita gente acha que é muito infantil, mas eu vou mostrar que não, que ela pode ser bem trabalhada. Apesar de ser simples, vamos trabalhar conceitos muito interessantes. Então, vamos para a atividade. Eu tenho aqui todas as formas do Tangram, as 7, e eu vou tomar esse triângulo menor como sendo um triângulo unitário, um triângulo de área igual a 1. E a partir disso, eu posso construir quaisquer figuras com áreas pré-determinadas. E também descobrir as áreas das outras figuras, né, que nós temos aqui já, né? Desse triângulo maior, desse triângulo menor, desse paralelogramo e desse quadrado. Né? Primeiramente, então, por exemplo, se eu quiser construir um quadrado de área igual a 2, eu pego e junto os dois aqui. Né? Como ambos têm área igual a 1, a soma das duas áreas vai ter 2. Então, temos aí o quadrado, que também corresponderá a esse quadrado. Então, a gente já conseguiu descobrir a área do quadrado. E aí eu posso pedir também figuras que não estão aqui. Por exemplo, um trapézio de área igual a 4, por exemplo. Bom, a gente pode construir dessa maneira. Né? O aluno pensaria assim, se eu junto aqui esse triângulo desse lado e esse outro triângulo desse outro lado aqui, o quadrado tem área 2, cada triângulo tem área 1, então somando tudo deu 4. E o trapézio está aqui construído. Então assim a gente tem uma gama de opções, né? Muitas figuras possíveis, descobrindo as áreas de cada uma dessas aqui. E basicamente é essa a atividade. Né? Espero que vocês façam bom proveito. Como vocês puderam ver, é uma atividade simples e que aborda conteúdo de ensino médio, como por exemplo áreas, congruência entre os dados das figuras e também o raciocínio lógico, para os alunos poderem criar estratégias para construir as figuras maiores. E basicamente é essa atividade, espero que vocês tenham gostado. Uma outra maneira bem legal de trabalhar com o Tangram em turma de ensino médio é trabalhar com questões.
né, que é uma coisa até mais comum para os alunos. Então, por exemplo, essa questão. Abaixo temos as 7 peças do Tangram, formando um quadrado. Se a área aqui é 1, ou seja, Q é a unidade de área, é correto afirmar. Temos aí 5 alternativas que a gente compara a área de alguma das outras figuras com a área desse quadrado. E isso a gente pode fazer tanto no papel, né, calculando diretamente, que é o que os alunos estão mais acostumados a fazer, quanto pegando o Tangram, comparando as áreas diretamente ali na mão, com o Tangram físico, ou digital, né, como eu fiz na atividade. E a gente pode usar aquela atividade, inclusive, para isso, para resolver essas questões. Aí tem uma outra questão, né, primeiramente explicando o que é o Tangram, e dizendo que E, F, G, H e J são pontos médios de alguns segmentos, né, e também relacionando as áreas, mas agora do quadrado total, que é esse grande, com as figuras menores que estão dentro dele, né. E por último aqui eu trouxe essa questão também do Enem, que também explica primeiramente o que é o Tangram na parte de cima, e ali embaixo propõe: se o lado AB do hexágono mostrado na figura 2 mede 2 centímetros, então a área da figura 3, que representa uma casinha, é igual a quanto? Né? Então a gente também vai comparar todas as formas que a gente tem ali na figura 2 para descobrir qual vai ser a área da casinha. Então dá para trabalhar dessas duas maneiras que eu falei, e acho que o mais interessante seria usar mesmo o Tangram físico, porque não é o que eles costumam fazer, os alunos, né? E a proposta é exatamente trazer uma atividade diferente para os alunos envolvendo o Tangram. Então é isso, e essa é a atividade. Agradeço a atenção de todos, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e qualquer dúvida, deixe nos comentários.